E ele se interessou, ele queria saber mais. Hoje é, hoje é dia 7 de de abril. abril de 2012. O senhor está completando 86 anos de vida. 86. Me fala um pouquinho sobre a vida do senhor, então, vô. Ixi. Só um pouquinho. Faz um resumo desses 86 anos. Nossa vida, né? O senhor nasceu onde? Eu nascer, o meu primeiro berro, o meu primeiro tapa na bunda, eu levei em Avaré, Lá em São Paulo. em São Paulo. 7 horas da manhã, do dia 7 de abril, eu nasci na cidade de Avaré. Não conheço Avaré. Ele me levou uma vez, não, ele não, o Lan, nós passamos por Avaré. E O senhor é filho de quem? Fioravante Pradal e Teresa Mantovani. Tem um outro sobrenome, né? Teresa, né? Mantovani só. Só Mantovani. Eles são italianos? Pradal. Eles são italianos? O meu pai é italiano. Hum. Filho de italiano da Itália. Pelas informações que eu tenho, né? Meu pai veio com 13 anos para o Brasil, depois da segunda vinda dele, né? Ele estava com 13 anos, pelo menos num registro, está lá, desceu no porto ali, 5 pessoas, né? Aliás, o casal e mais 5 filhos. Isso no comecinho do século, isso em 1900 e... 1913, meu pai veio para cá, com a família. Aí, meu pai casou, acho que em 1920, né, 19 ou 20, com a Teresa. Nasceu o José, depois em 26 eu nasci. É Luiz Pradal só? Só. No documento só tem isso, tá? Só Luiz Pradal. Lá em Avaré. Avaré. Aí, em 1932, deve ser 32, vem a Revolução Constitucionalista. Antes disso, em 1917, meu pai era jovem e a Itália fez um apelo. A Itália estava em guerra. Isso era a Primeira Guerra Mundial, Primeira né? Guerra Mundial. E ela fez um apelo pedindo que todos os italianos que estivessem morando no Brasil, filhos de italianos, voltassem para a Itália para lutar ao lado dos italianos. E meu pai não teve dúvida, voltou. Ele participou da guerra até 1919. Foi quando terminou a guerra. Aí ele veio para o Brasil. Dizem, o pouco que eu fiquei sabendo dele, eu fui em Tambaú e meu tio João morava em Tambaú. Eu fiquei morando com ele uma temporada. Aí ele não pôde ficar comigo porque uma família grande. Aí ele me mandou para um tio na roça. Aí eu fui viver na roça. Na roça onde? Entre Tambaú e Estrela. Chamava Fazenda Jaraguá. O senhor tinha quantos anos, senhor? Eu tinha uns 8 anos, por aí, 7. Não, uns 8 anos. Mas aí, lá em Tambaú, quando o meu pai foi para a guerra, ele me trouxe para esse tio em Tambaú, né? De São Paulo. E ele desapareceu na guerra. Nunca mais eu vi meu pai. Nunca mais. Agora, eu guardo uma lembrança, diz os técnicos, né, que eu posso esquecer
aquilo que ele falou anteontem para mim. Eu posso não lembrar uma palavra, mas aquilo que alguém falou para mim quando eu tinha 7, 8 anos, eu nunca esqueço. Então tem cenas que a gente não esquece nunca, né? Eu me lembro que quando a última vez que eu vi meu pai, ele me deixou em Tambaú na casa de um tio. E nós fomos, ele me levou no cinema, assisti um filme de Charlie Chaplin, naquela época, né? Mudo. O meu tio era músico e tocava, o som era feito na ribalta do cinema, né? No cinema não tinha som, então era só imagem, né? E a música era feita pelos músicos, vinha a partitura e eles acompanhavam. E meu tio era músico, né? Tocava. Então eles me levaram ao cinema, aí meu pai me levou para casa depois do filme, me colocou num berço e ficou assim de pé, segurando o berço, me olhando, como quem diz, né? Vou ou não vou, né? Abaixou, me deu um beijo na testa e saiu de fasto para mim. Meu pai nunca me deu as costas. Essa imagem, eu sempre falo, se eu fosse escritor, tivesse o dom da escrita, de escrever livros, eu ia fazer um livro em cima disto. O pai que abandonou o filho, mas não deu as costas para ele. Não virou as costas para o filho, sabe? Assim como diz, fica aí, se vire, né? Não. Ele saiu assim de fasto, até a porta, olhou, desapareceu. Nunca mais eu vi meu pai. Nunca mais. Aí então eu fui para a roça, né? Fui criado na roça umas temporadas. Depois eu fui morar com um tio muito ruim. Ele bebia muito. Ele batia muito. Eu, quando leio Cabana, eu me relaciono muito ao Marx, né? Que apanhava demais do pai, né? Que era épico. Só que o Marx me envenenou o pai, né? Pra acabar a saúde. E eu, por assim, eu sempre tive ideias diferentes. Eu preferia morrer, mas nunca pensei em vingar de ninguém. Aí um dia foi um cidadão lá da Estrela fazer vacinas contra a varíola na fazenda. Eu fui um dos primeiros a dar meu bracinho para ser vacinado. E esse cidadão, conversando comigo, que eu não sei por que razão, eu tive um espírito na época de liderança, né? Molecada com medo, isso aí não dói, querer, já reguei o braço, pode ir. Você fez lá. Aí então a molecada fez fila e mandou vacinar também, né? Porque eu fiz. Então, e esse seu Arthur achou aquele engraçado, né? Aí ele, depois que vacinou tudo, antes de ir embora, ele pôs a mão na minha cabeça assim, despenteou o cabelo, tudo. Já estava despenteado, né? Mas ele acabou de esbaraçar o meu cabelo. Ele falou, Italianinho, você quer morar comigo? Aí eu falei, mas por quê? Não, é porque eu viajo muito, olha, você vê, eu estou aqui agora. Minha mulher está sozinha em casa. Eu preciso de um menino, de um mocinho, para fazer companhia para ela. Para ir na padaria comprar pão, para ir na farmácia comprar um remedinho. Enfim, para fazer essas coisinhas assim. E eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Você quer fazer isso? Eu falei, quem sabe, né? Eu não podia dar resposta, né? Eu sabia que meu tio não ia deixar. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E de vez em quando meu tio pegava a gente para bater, rapaz, batia. Aí eu cansei. Um dia meu tio deu uma surra na mulher dele, né, na minha tia, bateu nos outros filhos e eu fui de quebra, né? Tive uma surra. Aí eu falei para o seu Firmino, né? Falei, tio Firmino,
Eu só quero deixar um recado. Hoje o senhor deu a última surra. Nunca mais o senhor vai bater em mim. Ele olhou assim pro rabo de tatu, né? Um chicote, né? Ele falou, você que pensa, né? Eu deitei com aquilo na cabeça. No outro dia cedo eu levantei o escuro ainda. Botei uma muda de roupa dentro de um bordal, fui atirar cola no pescoço e botei o pé na estrada, fugi. Fui lá para Tambaú. Para Santa Rita, aliás. Não, Santa Cruz da Estrela. Era o nome da cidadezinha. Aí cheguei lá, era um sábado, tinha um comício. Primeiro comício do Plínio Salgado, para presidente da República, 1937. Aí cheguei lá, estava no palanque ali, terminou o discurso do lado do Pedro, ele foi despedindo. Aí ele me deu uma camisa verde e uma gravata preta, que era o emblema do integralismo, né? Do Partido Integralista. Aí o senhor Arthur desceu, eu cumprimentei ele e perguntei para ele, falei, escuta, senhor Arthur, um dia lá na Fazenda Jaraguá, quando o senhor foi vacinar lá, o senhor perguntou se eu queria vir morar com o senhor. Eu não dei resposta. Eu agora queria saber, ainda está valendo aquela proposta? Eu disse, claro que está. Eu estou precisando. Eu falei, então eu estou aqui. Posso ficar aqui? Me pegou pela mão, me levou para a casa dele. Aí ele já tinha uma filha mocinha, eu Mira. Aí vou para ele, ó, vai ali naquela lojinha ali. Naquele tempo não tinha roupas feitas, né? Compra um corte uns 2, 3 cortes para camisa, outro para calça, para fazer a roupa para esse menino aí. Mandou fazer as roupinhas para mim, tudo. Eu fiquei morando com ele. E fui com ele, com a mulher dele, ele morreu logo em 41, né? 11 de janeiro de 1941 ele morreu. Aí passaram os tempos, eles vieram da Estrela, mudamos para Santa Rita. Aí de Santa Rita viemos para o Paraná, em 42. E para Londrina em Aí em 42 eu fiquei morando em frente ao bosque. Eu ficava 1,5 quadra da casa da mãe da Aurora. E aí a gente se encontrava, ficou assim. Só que eu trabalhava com um turco, numa loja de turco, e na frente da loja tinha uma farmácia, onde a Aurora trabalhava. E a gente se via, né? E o turco então ficava bancando o Pai de Santo para nós, nós puxamos Santo Antônio, né? E levando, ele ia lá, ele ia na farmácia buscar o remédio lá, ele disse, ai, eu vi a Aurora. Você não quis ir lá buscar o remédio para mim, tá vendo? Né? Eu não ia porque eu não queria encontrar com ela, né? Eu tinha vergonha, né? Que era muito caipirinha, né? De sítio. Mas assim eu fui vivendo ali em Andirá. Depois, por algum motivo, nós acabamos se encontrando. Eu fui no aniversário na casa dela. Eu não sei se foi por coincidência ou se fizeram de propósito. Quando eu cheguei na casa, estava cheio de gente lá, a casa lá. E tinha um lugar na mesa vazio, com a cadeira dobrada assim, na mesa, né? Encostada. Aí eu fiquei olhando assim, onde é que eu vou sentar, né? Aí alguém falou, tem um lugar reservado para você ali. Eu sentei ali, era ao lado da Aurora. Ali começamos a conversar. Vocês namoraram quanto tempo? E estamos conversando até hoje, né? 66 66 anos de casado já. Né?
66 anos de Senhor casado. Luiz, o senhor falou uma coisa bonita aí, que se o senhor fosse escritor, o senhor ia escrever um livro falando daquela cena do seu pai indo embora. Agora, o senhor escreveu o senhor copiou 5 Bíblias Sim, de próprio punho, próprio punho. durante 20 anos. Mais um pouco, né? Ah, Porque a Bíblia comum que eu sempre usei para escrever, é aquelas traduções do Ferreira de Almeida, mas antigas, sem enxerto, que é as livrarias para ganhar dinheiro, enxerta assuntos paralelos, entendi. autoajuda, com não sei o que lá, a Bíblia da Mulher, em que ela aborda com mais os assuntos destinados à mulher, né? Mas essa Bíblia antiga não tinha nada disso. Então uma Bíblia comum, ela tem 1330 páginas. Umas a mais, umas a menos, mas 2, 3 folhas diferentes só, não mais. Então, 1300 páginas, se eu fosse escrever 3 páginas por dia da Bíblia, eu ia escrever, não escrevia a Bíblia num ano. Então demorou sempre mais que um ano para escrever a Bíblia. Tem uma história aí, por que o senhor começou isso, não tem? Não foi um desafio de um aluno, uma coisa assim? Foi. Eu estava na faculdade, coisa engraçada, eu não tenho cursos, mas quebro o galho na gramática, né? Pelo menos não falar, porque quem falando você não vê o erro. Você não vê se é 2 S, se é um S, se é cedilha, né? Ouve o som. E a gente quebra um galho, né? E eu sempre fiz assim. Mas eu, como li muito a Bíblia, eu sempre fui um leitor da Bíblia, apaixonado, e aí o aluno estava ruim em português, né? Aí eu brinquei com ele, que se ele fosse um leitor da Bíblia, que eu falei, português você não aprende em 2 dias, numa lição. Você aprende no dia a dia, vai lendo, vai lendo. Você vai arquivando na sua mente as coisas certas e as coisas erradas. Eu fiz assim. Então você pode ter um bom português sem ter cursos de português, lendo a Bíblia. Porque a Bíblia não tem erro de português. Ela é muito revisada, e revisada por doutores. Não é pessoa comum que faz isso, né? Então eu falei para esse rapaz, olha, a Bíblia não tem erro de português. Tem erro de paginação. São coisas humanas, né? Mas na gramática não. Se você fosse um leitor assíduo, você tinha um conhecimento de português mediano, você passa em qualquer concurso. E ele, mas ler a Bíblia é muito chato, né? Eu falei, não, a minha sogra, a mãe da minha esposa, eu nunca falei sogra, né? A mãe da minha esposa, velhinha, tudo que eu precisava saber da Bíblia, eu perguntava para ela, porque ela sabia. Ela conhecia a Bíblia, porque ela lia a Bíblia todos os santos dias. A Bíblia tem até o sinal das digitais dela, nas páginas, tanto ela folhear a Bíblia, né? Eu tenho a Bíblia dela em casa, guardada, de 1930. Uau. A Bíblia, né? A Bíblia antiga. E eu, inspirado na velha, eu falei, mas se ela, que era analfabeta de tudo, conseguiu ler a Bíblia várias vezes, aprendeu a ler lendo a Bíblia, por que eu não podia ler mais que uma vez, né? Então eu criei o hábito de ler a Bíblia. Eu pegava lá no Gênesis, página por página, virando, tem aqueles livros complicados para ler, que a gente tem vontade de desistir, a maioria desiste, chega por exemplo, nos livros de Levítico, Deuteronômio, Crônicas, ele já desiste de ler a Bíblia, que são muitas repetições, né? Mas eu persisti, li uma vez, gostei, li uma segunda vez, eu devo ter lido a Bíblia umas 4, 5 vezes, pelo menos. E esse aluno olhou assim,
deu um tapinha no meu ombro, né, como quem diz assim, ô tio, faz de conta que eu acreditei, viu? E virou as costas para mim. Eu fiquei enfesado, né? Eu falei, caramba, sem vergonha, me chamando de mentiroso ainda, né? Aí naquele dia eu falei, eu vou ter que provar para ele que eu consegui ler, né? Que jeito que eu vou fazer? Aí me veio na ideia, se eu for copiar, para poder copiar eu tenho que ler. Aí eu passei numa livraria, comprei cadernos, o famoso Tinibra, né? 200 páginas, que eram cadernos universitários, né? Comprei um jogo de caneta, Bic, e comecei a pegar uma Bíblia lá de pequeno e comecei a escrever. Ele não sabia disso. Né? Ele não ficou sabendo disso Não. durante. Não. Eu fiquei escrevendo. Fui escrevendo. Quando eu terminei, a minha filha Lídia falou, pai, olha, é uma coisa que não é fácil fazer. Eu tenho um amigo lá na Folha de Londrina, eu vou mandar ele conversar com o senhor. E esse rapaz veio, aí tirou uma fotografia de pequenininha, né? E fez uma coluninha só, falando que eu tinha copiado a Bíblia, desde o Gênesis, primeira palavra do Gênesis, a última palavra do Apocalipse, obedecendo ponto, vírgula, todas as acentuações. E eu ainda fiz com um detalhe. Uma vez eu li num livro que havia um rei que quando ele ia escrever qualquer coisa relacionada à Bíblia, para tudo ele usava caneta tinta azul. E quando a palavra era Deus, ele escrevia com a tinta vermelha, caneta com tinta vermelha. Que ele achava que Deus tinha que ser destacado. E eu lembrei disso, então eu comprei uma caneta vermelha. Então toda vez que a palavra era Deus, Senhor, Jeová, que é o Supremo Deus, né? Eu escrevi com letras vermelhas, destacando, né? Aí eu escrevi. Aí por sorte minha, o rapaz não tinha se formado ainda, né? Eu encontrei com ele no corredor da faculdade, com o jornal na mão, com a reportagem, né? Com fotografia. Aí eu chamei ele, vem cá, a primeira coisa, eu quero dizer para você que eu não gostei de você me chamar de mentiroso por tabela. E você conseguiu, né? E eu fiquei queimado, por isso eu quis provar para você. Como é que eu podia provar? Né? Provar que uma laranja é doce é fácil, eu dou um gomo, você chupa, é ou não é, né? Mas ler, ou você acredita ou não acredita. Agora, se dá para acreditar que eu... tio, dá. Agora, me desculpa, viu, tio? Foi um mau jeito, né? Mas desculpa. Que jeito de jovem da nova guarda, né? Mas aí aquilo... escrevi uma vez, parei, mas aquilo me incomodava. Eu falei que eu escrevi com letra de forma. Tem um nome próprio, né? Quando escreve com letra, acho que é letra cursiva, né? Uhum. Aí eu, para melhorar a minha caligrafia, eu resolvi fazer uma cópia da mesma Bíblia em manuscrito. E descobri uma coisa engraçada. É mais fácil escrever em manuscrito do que com letra de forma. Uma experiência, você vai escrever a letra E. Em forma, você ergue a caneta 4 vezes. Você faz 4 risquinhos para fazer a letra E. E manuscrito você faz um gesto só. Você faz a letra E. Né? Ficou mais fácil para escrever, né? Melhorou minha letra, eu consegui escrever ela em manuscrito. Aí, um dia eu estava na porta da igreja, veio um missionário do Paraguai, com a Bíblia editada no Paraguai. Aquele castelhano, né? Ele me deu a Bíblia assim para mim, a mulher dele, muito querida, a Ruth Trindade, disse assim para mim, ô Luiz, eu quero ver se você tem coragem de escrever copiar essa aqui. Eu vou ficar aguardando, hein? Essa Bíblia é sua, top.
a Bíblia paraguaia. Eu olhei assim, não tive dúvida, mesmo copiar. Pô, eu peguei achei outra mamata, né? Fui descobrir que a língua do Paraguai é pobre. Ah, É muito pobre. É uma língua, assim, por exemplo, uma palavra, um versículo, a quantidade de versículos das Bíblias no mundo inteiro é igual, em todas as línguas. Número de livros e número de capítulos e número de versículos são iguais. Nenhuma tem, a não ser a edição católica e a edição protestante, que tem livros diferentes. Mas o resto, todas elas, em qualquer língua, é igual. Então, mas acontece o seguinte, por exemplo, eu pego um versículo da Bíblia em brasileira, tem 10 palavras, no castelhano tem 7, 8. Ele é pobre, simples. aí foi mais fácil ainda. Ficou mais fácil. No instantinho eu copiei em castelhano. Essa foi a terceira Bíblia. Foi a segunda. A terceira, português, foram a duas em terceira. português e uma em castelhano. A terceira. Antes do senhor contar o próximo, já que o senhor estava falando de livro, é verdade que o senhor conheceu um escritor famoso aí, que escreveu aquele O Homem que Calculava? Esse. O Júlio César de Melo e Souza, conhecido mais de Malbataan. Malbataan. Ele foi um ícone durante uma época, né? Foi. E o mais interessante do Júlio César, ele nunca viajou para as terras santas, região do Egito, Jerusalém, Judéia, aquela região ali onde se desenrolou as histórias bíblicas. Nunca viajou para lá. E ele fala daquilo ali, quando ele escreve, por exemplo, História Sem Fim. Ele conta a história do Egito, conta a história de Jerusalém, conta a história de todos aqueles países, como se ele fosse nascido e criado lá. E nunca esteve lá. O senhor conheceu ele aonde? Eu conheci aqui em Londrina. Ele veio dar palestra durante uma semana no Colégio Londrinense, no tempo do famoso e querido professor Zaqueu de Mello. O senhor conheceu muita gente famosa aqui em Londrina, né? Conheci, graças a Deus. O senhor conheceu algum presidente da República? Esse era meu fraco. Engraçado. Eu nunca fiz força. Tem umas coisas assim que eu nunca fiz força para ir. Um exemplo, antes de falar de presidente, eu estava na praça da cidade e aí corria o boato da inauguração de uma indústria de manteiga, leite pasteurizado e manteiga em Londrina. Hoje uma marca famosa na cidade. E eu fui convidado pelo presidente da indústria para ir assistir a inauguração. Eu agradeci tudo e ficou nisso só, né? Eu fiquei andando ali na praça Will Davis, assim, meio desalvorado, eu não tenho condução. Eu falei, como é que eu vou lá? Né? Aí de repente me aparece o Cachimbo, que era repórter da Folha de Londrina. Enquanto com o Cachimbo, Pradal, foi bom te ver, rapaz. Eu estou indo lá para a inauguração da Cambi. Vamos para lá. Eu falei, coincidência, rapaz, eu fui convidado para ir lá. E como é que vai, né? E ele me convidou para ir na festa. Eu chego lá, o presidente já veio me abraçar e aquela coisa, me botou no meio dos figurões, né? E na hora de tirar a fotografia inaugural, então saiu do jornal, né? Presente na solenidade, o ministro da Fazenda, Peracles Barcelo, e aqueles cobrões, né, da finança brasileira ali, e eu ao lado. Quando chegou,
na minha fotografia, que era a primeira pessoa que apareceu assim, ao lado do presidente da Cambi, era eu, né, que estava ali, né, saindo na fotografia. Mas quando chegou lá daquela, eles não sa- um olhou para o outro e falou, não, pô, que é o Pradal, quem é o Pradal? E não tem, né? Aí então o repórter pôs lá, e outras autoridades. Quer dizer, eu sou a ilustre outra autoridade da festa, uma coincidência. Eu não pedi para ir lá. Me chamaram, eu acabei indo lá, foi indicado. Presidente da República, a mesma coisa. Quando Castelo Branco esteve em Londrina, eu estava na Avenida Paraná. Antes disso, eu e uma jovem bonita, que por acaso, é a senhora, por acaso não, por providência divina, ela é a senhora sua mãe, a Leila. Nós estávamos recebendo a visita na Associação Comercial, a visita do presidente, que é Juscelino Kubitschek. O Juscelino aqui em Londrina? Aqui em Londrina. Aí, na hora de tirar fotografias, o Juscelino sentou no meio do... As outras lugares estavam ocupados por pessoas. O banco, a poltrona que estava sentado o Juscelino era individual. Então, o Juscelino sentado na poltrona. No lado esquerdo dele sentou a sua mãe. E do lado direito sentei eu. E nós dois abraçados, o pescoço do Juscelino, tiramos uma fotografia. Pena que eu não sei o que a Folha de Londrina fez com essa fotografia. O senhor se lembra que ano que foi isso? Ah, faz tempo. Né? Faz tempo. Juscelino. Juscelino Kubitschek. E Antes de... Londrina tem uma avenida, né? A JK é uma avenida importante. É uma das avenidas mais importantes da cidade, em homenagem a ele. Então o senhor tirou uma foto ao lado do Juscelino. Sentado com a sua mãe, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo do Juscelino. Ele era muito querido, né? Então começou ali. Depois, aí um dia eu estava na avenida, estava aqui, veio visitar Londrina, General Castelo Branco. Castelo Branco. Castelo Branco. Rapaz, aquele baixinho tem uma marcha batida. Para andar com ele. A sorte que eu era jovem ainda na época, né? Eu era moço, eu andava bem. Eu era viajante, trabalhava, carregava livros pesados, né? E nós subimos da avenida ali da praça Willie Davis até onde está a Americana hoje, a loja Americana. Não, até o final ali, onde hoje tem uma fonte luminosa, no final da Avenida Paraná. Até ali, eu fui acompanhando o Castelo Branco, ao lado dele, né? Com a bandeirinha do Brasil, aquela coisa, e o Castelo Branco, num papo como se fossem dois velhos amigos, né? E aquela coisa eu ali. Eu tive esse, eu não pedi, mas por coincidência eu acabei entrando na história, né? Acompanhei o Castelo Branco. E o Getúlio? O Getúlio foi antes, o Getúlio. O Getúlio foi uma coincidência. Ali onde é o terminal, hoje tem uma secretaria da prefeitura, né? De cultura, uma coisa ligada assim. Ali foi a nossa rodoviária, né? Um prédio bonito, mas não estava ainda construído, estava em construção. A praça, aquela praça ali era ainda mato. Tinha bastante mato, assim, capim, goiabeirinhas, aquela coisa toda. Aí eu estava vindo assim, saindo da estação rodoviária. Quando eu cheguei, estava aquele movimento de gente. Lá era a chegada do Getúlio, que estava no palanque, dentro da rodoviária. Aí alguém falou, rapaz, Getúlio Vargas está aí, tá, vamos lá. Hein? Café?
Não, não quero ver. Né? Aí alguém me sugeriu, vamos ver o Getúlio, vamos ver o Getúlio. Ele está aí, vamos lá. E nós fomos. Mas era muita gente, tinha muita gente. Era aquilo Você quer? Você quer o negócio de amarrar? Ah, eu vou pegar depois lá, vó. Tem, ó, Tá. pela corda redondinho. À noite eu vou querer. À noite nós vamos fazer tudo de novo, vó. Aí nós fomos. Mas tinha tanta gente, quando chegou num ponto, eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu fui praticamente arrastado pela multidão, até chegar no palanque. Agora, O senhor foi chegar no palanque por quê? hein? O senhor foi até o palanque por quê? Para ver o Getúlio, ué. Para dar um abraço nele. Aí quando. Para mim foi a maior glória, né? Na hora que ele olhou, assim, que ele abaixou, assim, no palanque, né? E me pegou na mão, né? Para mim aquilo foi. Todo mundo bateu palma, aquela coisa toda, né? Os colegas me tirando sarrinho, né? Por causa de. Quem gosta de homem, não sei o que lá, né? Para ser presidente da República tinha que ser homem e tinha que ser machão naquela época, né? Época de pré-revoluções, aquela coisa toda, né? Então eu cumprimentei o Getúlio Vargas ali, né? Tivemos o privilégio de cumprimentar, de estar. Eu, na época, tiraram foto, mas a gente não ligava para isso, não guardei. Você conheceu o Figueiredo? Figueiredo. Esse foi uma coincidência também. Eu estava indo aqui, ó, foi inaugurada uma praça aqui num bairro perto, né, Milton Cavete. E lá tinha armado um palanque para receber Figueiredo, João Figueiredo. E eu fui andando como quem não quer nada, assim como quem diz, eu estava meio... aquele dia que você quer pegar um disco voador e sumir para Ório, né? Eu fui andando, de repente escutei marcha militar tocando, aquela coisa toda, né? O que me chamou a atenção, eu continuando, daí eu aumentei o passo, né? Eu cheguei aquele mundo de gente ali, um palanque armado, e a multidão, e eu fui chegando quando que nada, por aqui, por ali, peço licença aqui, peço licença. Quando eu cheguei num ponto ali, eu fui barrado pelos policiais, pela segurança do Figueiredo, né? Aí estava lá o governador do estado, que por acaso não era só conhecido, já era um amigo, né? Era um excelentíssimo governador Ney Braga. Ney Braga estava lá. E o prefeito, Antônio Bellinati, quando o Bellinati fez assim para mim, fez um tchauzinho para mim, né? Eu respondi e tal, tudo ficou me olhando assim, os policiais ficam olhando, pô, né? Esse camarada não é qualquer um não, né? O prefeito, o governador do estado fazendo tchauzinho para o homem aí, né? Ele não é qualquer um não. Aí eu olhei assim de um lado, olhei do outro, eles ali, firme, né? Aí eu sei que o João Figueiredo cochichou alguma coisa com o prefeito, o Bellinati. Aí eu só escutei que ele falou baixinho, Luiz Pradal é o Pradal, meu amigo. Luiz Pradal é meu amigo. E amigo do Ney Braga, do governo, né? Aí o João Figueiredo fez assim para mim, né? Fez com a mão para mim ir lá, né? Eu olhei, aí ele olhou assim, os militares olhou, ele fez sinal para os militares abrir a guarda, eles abriram a guarda, eu atravessei e subi no palanque. Aí o João Figueiredo falou assim, se você é amigo do prefeito, amigo do governador do estado, é meu amigo também, dá aqui um abraço. Eu acho que eu fui o único popular que recebeu um abraço do presidente Figueiredo, né? Deu aquele abraço gostoso, né? E coincidência, né? É coincidência pura, né? O senhor tem um diploma aí de uma palestra, de um curso que o senhor fez com aquele Whittaker? O Íntac Penteado.
que é um sujeito muito conhecido no meio de publicidade, Ele do era marketing. um grande palestrista. Eu era vendedor. E na época eu sempre tive uma mania. Tanto é que hoje eu coleciono talvez dos pecadores, o maior colecionador de diplomas sou eu. E não são falsos, isso que é importante. São diplomas dados, assinado pelo presidente da instituição que forneceu os documentos nas épocas. Por exemplo, eu nunca dirigi. Você sabe que eu tenho um diploma de professor de direção defensiva? Eu dava curso de direção defensiva para as pessoas, né? E na área de venda também era assim. O senhor criou 11 filhos sempre como vendedor. Como vendedor. Com a pasta na mão, viajando. Eu conheço o Paraná. No Paraná eu conheço umas 280 cidades, rua por rua. Não conheço de ouvir dizer. Eu conheço a cidade. O senhor vendia o quê? Livros, enciclopédias. Na época era tão caro quanto uma geladeira, um jogo de sofá. A enciclopédia Delta Larousse, O Mundo da Criança, e o famoso dicionário Caldas Aulete. Para mim o maior, né? Porque para mim um dos maiores lexicólogos que o Brasil produziu foi Antônio Wise, Dr. Antônio Wise. E tive a honra e o prazer de conviver com ele também. Não acredito. Tomamos, como eu não bebo cachaça, e o Wise era fissurado numa caninha, aquela que vem a garrafa são uma garrafa assim, toda empalhada, né? É uma cachaça famosa, exportada. Tinha São Francisco e uma outra lá, muito famosa, né? E ele gostava muito. Nós íamos aí num barzinho perto, ele pagava o cafezinho para mim com leite, mas ele disse, não, para mim, o meu café da manhã tem que ser uma pinguinha de boa qualidade. E tomar. Grande sujeito, simples. E olha, eu desconheço doutor teólogo que tivesse um linguajar mais bonito que o doutor Antônio Wise. Ele era um grande lexicólogo mesmo. Tudo que o senhor sabe, o senhor aprendeu com a vida. Com a vida. A vida é o mestre, né? A vida é o mestre. E outra coisa, a vida além de ensinar a gente a ter jogo de corpo, né? Para sobreviver nela, ela ensina você a amar a vida. Um exemplo que eu estou com 86 anos e às vezes eu tenho a ousadia de, nas minhas orações, dizer, Senhor, eu sei que a outra vida é eterna. Eu sei que lá pode ser bem melhor do que aqui. Pode não, é na sua presença. E tem gente que daria fortuna para estar lá ao teu lado. Eu sei que eu vou lá gratuitamente ao seu lado. Mas só que tem uma coisa, Senhor. Enquanto o Senhor puder me segurar aqui nesse mundo, me segura, vai. Porque eu gosto desse mundinho, rapaz. Eu acho um barato viver. Viver é uma bênção, né? A vida me ensinou a viver. Ela me deu o jogo de cintura para viver, sobreviver, né? Então, com dores da idade, com cansaço da idade, né? Às vezes eu tiro o sarro do velho rei Davi, né? Diz que toda a vida que passados 70 anos é cansaço e enfado. Eu não acho, não. Eu acho que passado aí 80 anos é um barato. Com 70 anos, o senhor estava escrevendo Bíblia pelo mundo afora. Hein? Estava. E olha, se der um jeitinho, se a venha deixar, eu vou escrever outra. Então, o senhor escreveu com letra de forma, aí escreveu com letra cursiva que o senhor achou fácil, aí o senhor achou mais fácil ainda em castelhano. Qual foi a quarta Bíblia? A quarta Bíblia eu recebi, eu estava na praia em Itapuá, a Aurora recebeu um pacote vindo de Mairink.
Aí eu falei, olha, abre, vê o que que é. Ele abriu, viu que era uma Bíblia. Eu sei, eu tenho uma cartinha aqui do seu irmão Sebastião, que está mandando uma Bíblia em italiano para você. E com bilhete desafiando. Ver se você é macho para escrever, copiar aquela. Rapaz, quando eu vim, que eu vi tudo aquilo ali, né? Eu falei, mas meu irmão é. Aí eu resolvi escrever, copiar em italiano. Mas olha, eu quase desisti. Jura? É. A língua italiana, o italiano é muito rico. A quantidade de versos, a quantidade de livros, a quantidade de capítulos é o mesmo. Mas onde a Bíblia nossa tem 10 palavras, o italiano tem 15, às vezes. Tanto é que a Bíblia comum nossa tem 1.300 páginas, a Bíblia em italiano tem 1.600. 1.640 páginas em italiano. Uma Bíblia, a língua italiana é uma língua riquíssima. Depois dela vem o francês e o castelhano da Espanha, né? Que o castelhano do Paraguai é pobre, né? A italiana foi mais difícil que a... Foi a mais difícil. Mais do que a americana? Ah, mais. Depois, aí, é engraçado. Eu nunca gostei da língua americana. Tanto é que quando tinha pregação, eu tinha que traduzir, eu não ia. Eu ouvi isso aí traduzir. Ouvi um sermão 2 vezes. Numa língua que eu não sei. E às vezes eu ficava, mas será que quem está traduzindo está falando o que é, o que foi falado mesmo? Você vê que a língua não é a minha língua, né? Eu nunca tive vontade de aprender o inglês. Mas um dia eu tinha resolvido parar. Eu estava sentado com a Bíblia inglesa aberta, um caderno aberto, uma caneta ao lado. Sempre foi meu hábito ter um caderno e uma caneta na cabeceira da cama. Mas se surge um pensamento qualquer, eu levanto e vou escrever, para não esquecer, para não perder aquilo, né? Porque às vezes, e graças a isso eu fiz muitas histórias, né? Para teatro, da igreja, aquela coisa toda. E quando eu vi a Bíblia inglesa assim, eu estava com aquele caderno, eu de cabeça baixa, assim, em cima da Bíblia, né? Pensando, e minha mão estava meio travada. Eu comecei a orar, depois minha mão foi destravando. Aí eu abri, por acaso, uma página no meio da Bíblia e comecei a escrever. Eu levei um susto com a simplicidade da língua inglesa. É uma Bíblia do James King, né? Quando eu li aquilo, eu escrevi algumas palavras no coisa e notei que não tinha nenhuma palavra comprida, toda palavra com 4, 5 letras no máximo. Os nomes compridos eram os nomes próprios, né? Que não pode mudar, era os nomes próprios. Eu falei, poxa, que é uma moleza. Aí eu comecei a copiar. Aí eu peguei um caderno novo e resolvi copiar em inglês. Eu copiei em inglês. Ela falou, uma mamata. Você acordava que horas? Hã? A senhora acordava que horas de manhã? 5 horas para escrever. Porque eu trabalhava de noite, eu trabalhava até tarde da noite, né? Quem tinha que aberturar era a Aurora aturando. Eu escrevi. Cansa, né? Acordava de manhã, esquentava uma água para fazer o café. Fazer café. E porque de manhã eu descobri o seguinte, ninguém telefona pra gente 4 horas da madrugada, 5 horas da manhã. Calor, não aguento calor na cama, não aguento lugar nenhum. Tá muito Aqui tá quente gostoso, hoje. bem. Aqui tá gostoso, tá tem um batendo uma ventinho, brisa. né? Aí a Bíblia inglesa foi fácil. Agora já me ofereceram japonês. Alguém me ofereceu uma Bíblia em hebraico.
em aramaico, que era a língua de Jesus. Mas eu não sei fazer desenho. Eu tenho dificuldade de fazer o O, bem redondinho, né? Eu não desenho, eu não sei desenhar. E para escrever o árabe, o grego, o hebraico, o aramaico, tem que saber. Tem algum trecho da Bíblia que o senhor goste mais? Eu tenho, assim, alguns versículos que eu gosto, eu repito à noite ao dormir, que é o famosíssimo Salmo 23, né? Até um dia desse eu li um livro, né? O senhor mudou, a pessoa mudou as palavras, que na época era isto: o Senhor é meu pastor. Ser pastor é ser dono de muitas ovelhas, né? E nada mais. E esse cidadão fez para ele. Ele era um empresário. O Senhor é meu banqueiro e nada me faltará. Deitar-me faz em frente um cofre cheio de ouro, de prata, etc, etc. Quer dizer, ele mudou as palavras, ele adaptou à vida moderna dele. Eu achei aquilo barato, achei correto até. Não achei aquilo como chama assim, um desrespeito à palavra. Porque na verdade Deus é o nosso pastor, não falta nada. No caso, ele é um empresário, Deus era o cofre forte dele. Ele acreditava que Deus proveria todos os bens que ele precisava. Então tá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma. Hein? Refrigera minha alma. Refrigera a minha alma por amor ao seu nome. Quem sabe mais da Bíblia, o senhor ou a avó? Ou a dona Aurora? Ela sabe mais. Ela Por que a fala senhora não escreve Bíblia também? Ela fala menos da Bíblia. Eu não escrevo nem carta para as filhas, nem telefone, espero a hora delas telefonarem, que tô aqui, que às 4 horas a Tico liga. A Tico liga. Ela Às não. 4 horas, quando o telefone toca, já grito, pipoca! Ganhou o livro do Rosalino no Grito, hein? Chorou, ganhou. Então ela entende Fez o melhor homem que eu na chorar. Bíblia. A mãe dela era uma sábia na Bíblia. A velha Geraldina, ela deixava alguns teólogos debaixo do braço. O senhor tem Precisava. as 5 edições da Bíblia copiadas, o senhor tem tudo encadernado hoje. Hoje está tudo encadernado, muito bonitas. Depois tem um outro salmo que eu gosto, que um dia eu surpreendi o pessoal lá, nós fomos viajar, fomos num grupo, né? E engraçado que nós estávamos preparando para a viagem, de volta. Por coincidência, quem levou a Bíblia estava tudo dentro do ônibus. E nós estávamos tomando um lanche, num barracão, e ninguém tinha Bíblia. Aí alguém falou assim, eu gostaria que alguém lesse um capítulo da Bíblia para nós, mas nós não temos Bíblia aí, né? Aí alguém me cutucou, né? Eu fui lá na frente de outra pessoa, eu falei, bom, peguei um livro emprestado qualquer, tinha um livro assim, livro de história comum, e fingi que estava lendo no livro. Então eu li, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121. Eu disse, tá aí,
O Senhor guardou a nossa entrada nesta cidade, com certeza estará guardando a nossa saída